Sejam todos bem-vindos! Está entrando no ar o Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Mas também curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E hoje, no Visão 360, vamos falar sobre um marco histórico para os direitos civis no Brasil. Os 15 anos do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. A decisão, tomada por unanimidade, representou um avanço fundamental na garantia de direitos e no combate à discriminação, equiparando casais homoafetivos às demais formas de família. Desde então, houve conquistas importantes, mas também surgiram desafios na busca por igualdade plena e respeito. Essa palavra é fundamental, respeito. O que mudou na prática ao longo desses 15 anos? E quais são os próximos passos na garantia de direitos para a comunidade LGBTQIA+. Para falarmos sobre este assunto, recebemos aqui no nosso estúdio o advogado Diego Cândido, especialista em direito LGBTI+. Seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Visão 360. Muito obrigado, eu que agradeço sempre, Glauco, é um prazer estar aqui nos estúdios da Masper. Já vai aí meu abraço para toda essa equipe aí que está sempre produzindo muito conteúdo relevante, então para mim sempre é uma honra. Olha, para a gente sempre é muito importante falar de assuntos como este, falar das transformações da sociedade, que ainda estão acontecendo, isso é permanente. Então eu imagino que muita coisa ainda possa ser feita. Já voltamos para a nossa pauta, porque antes tem as notícias do Momento 360. A Justiça Federal determinou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte recupere em até 90 dias o sistema de drenagem na alça de acesso da BR-448, perto da Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A decisão aponta que uma obra reduziu a capacidade de escoamento da água na região. O órgão terá que remover tubulações instaladas e reconstruir o canal original. A medida busca evitar problemas como alagamentos e ainda cabe recurso. As vendas de veículos novos no Brasil bateram um recorde para o período, com mais de 1.700.000 unidades comercializadas nos primeiros meses deste ano. O resultado representa um crescimento de mais de 16% em relação ao ano passado. O destaque vai para carros híbridos e elétricos, que tiveram forte alta. Programas de incentivo e redução de preços ajudaram a impulsionar o setor. O cenário aponta a retomada consistente do mercado automotivo. E o dólar, hein? Boa notícia, pelo menos para grande parte da população. O dólar voltou a cair e fechou no menor valor em mais de 2 anos, cotado a R$ 4,91. A queda foi puxada pelo cenário externo mais favorável e pela entrada de capital estrangeiro no Brasil. A Bolsa de Valores também teve alta, acompanhando o movimento global. Já o petróleo recuou quase 4%, mesmo com as tensões no Oriente Médio. O mercado segue atento aos juros e ao cenário internacional. Vamos ao intervalo e já voltamos falando dos 15 anos em que o STF reconheceu por unanimidade a união estável entre pessoas do mesmo sexo. O que tivemos de avanço na prática? Quais são os direitos exatamente conquistados? E o caminho que nós temos ainda que percorrer? Já adianto, não é um caminho curto e fácil. Logo depois do intervalo.
Visão 360 está de volta. O nosso assunto de hoje é a união estável entre pessoas do mesmo sexo. 15 anos depois que o STF aprovou por unanimidade e isso passou a valer efetivamente. Nosso convidado de hoje é o advogado especialista em direito LGBT e mais Diego Cândido. Mais uma vez, obrigado pela presença. Quais são as garantias que estavam a partir desta aprovação e que permanecem até hoje e que dão, assim, respaldo, digamos assim, para mais transformações ainda no que diz respeito aos direitos de pessoas do mesmo sexo viverem juntas? Perfeito, Glauco. Essa questão ela é muito importante, porque esse direito conquistado lá em 2011, né, por uma decisão do STF, como tu bem referiste, na ocasião o ministro relator foi Aires Brito, que já está aposentado, e naquela ocasião ele entendeu, né, ele modificou o conceito de entidade familiar, ampliando esse conceito para que não fosse só apenas casais, né, heterossexuais, e sim passando a estendê-la para casais homoafetivos. Significa dizer que, ao autorizar que essas pessoas oficializem suas uniões em cartório, que era a união estável, todos os direitos que são assegurados aos casais heteronormativos ou heterossexuais previstos no Código Civil, porque esses direitos estão previstos, né, lá no Código Civil, na parte do casamento, todos esses direitos eles migram então para esse casamento, né, vamos dizer assim, para essa união homoafetiva. Eu já falo em casamento porque ele foi o precursor em 2011, mas 2013 nós tivemos sim já autorizado o casamento. Então essa é a importância desse direito. Eu ia lhe perguntar, até a título de curiosidade, logicamente, mas para saber se eu não estava falando uma bobagem, que a gente, na forma coloquial, diz assim, fulano é casado com fulano, fulano é casado com ciclana. Está errado dizer que é casado ou casada? Não está errado, Glauco. Até eu vou dizer, assim, as pessoas podem, as pessoas me perguntam qual é a diferença se eu fizer uma união estável ou um casamento. Não há diferença. Na prática não tem. Né? Tu apenas vai, se tu optares pela união estável, é um procedimento mais célere, menos formal, o casamento vai exigir as formalidades de lei, que nós temos ali os proclamas, tem várias formalidades que são previstas, um tempo hábil, habilitação, então nós temos ali requisitos que vão demorar um pouco mais até se concretizar. A união estável, Glauco, basta hoje tu ir num cartório de posse da tua certidão de nascimento atualizada, né, ou seja, ali dentro de 30 dias, uma certidão de nascimento, comprovante de residência e documento de identidade. O casal se dirige agora ao cartório e faz a união estável. Não tem nenhuma dificuldade. Não precisa testemunhas, nada. O próprio cartório faz isso, né? Não precisa de advogado. Então, as pessoas elas vão e fazem a união estável, diferente do casamento. E muita gente deixa de fazer, ou deixava, estou falando no passado, tá? Porque imagino que muita coisa mudou já, mas eu lembro disso, muitas pessoas deixavam, isso é uma coisa burocrática, né? Em primeiro lugar eu tenho que ir no cartório, mas não, é extremamente simples. Extremamente simples, mas sabe o que ainda pega as pessoas, Glauco? Por incrível que pareça, ontem mesmo eu atendi um cliente do Rio de Janeiro, ele me procurou pelas redes sociais, me contratando, ele disse que está há 15 anos com o seu namorado, companheiro, eles não oficializaram essa relação de vergonha. Isso acontece muito. Eles não têm... Mas daí mantém uma relação meio que... Não, ele, na verdade, ele não tem... Para algumas não é pessoas, nem isso. Ele não tem, eles me disseram que não tem, eles têm medo e vergonha de irem até o cartório e daqui a pouco receber alguma negativa, um estranhamento, um olhar, para ver como é delicado e sensível esse assunto, né? E aí eu disse para ele que, olha, isso acontece com frequência. Os casais me contratam para fazer esse acompanhamento. Embora não precise, eu sempre deixo muito claro, olha, você não precisa de um advogado para isso. Mas em 2026 casal, ainda tem tantos casos assim? Há pouco tempo eu ainda fiz isso. O casal me contratou e eu fui até o tabelionato, até o cartório com eles, e lá nós fizemos a oficialização. Né? Não precisa da presença do advogado, mas eles se sentem mais confiantes, com medo de uma negativa. Doutor, na verdade, assim, isso é reflexo de uma sociedade que ela oprimiu durante muito tempo, né? E continua oprimindo, né? Nós temos que ter cuidado para falar, para também não generalizar, mas existem pessoas que ainda são refratárias a essa ideia, né, a este momento, a esta realidade. Mas, assim, eu não sabia que era
tanta gente ainda com receio, com medo, com vergonha. Sim. E também porque, né, Glauco, a gente precisa trazer sempre isso, que os direitos da comunidade LGBTQIA+, eles não estão previstos em lei. Então, são todos eles conquistados via decisões judiciais, a exemplo da União Estável, né, é uma decisão do STF de 2011, 5 de maio de 2011, que disse que, né, que a entidade familiar também era estendida aos casais homoafetivos e que eles poderiam oficializar suas uniões estáveis. É uma decisão. 2013, veio uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que diz o quê? Ela não diz que é autorizado o casamento homoafetivo, ela diz que é proibido ao tabelião proibir. Ou seja, ela já nasce ao revés. E quando nós temos uma resolução que diz, né, com essa previsão, isso acaba com o quê? Nós temos casos aqui no Rio Grande do Sul, tá, Glauco? Lá no interior do estado, em que o tabelião vai recusar esse casamento. E é daí que vem o medo da pessoa. Porque elas vão até o tabelionato achando que está tudo bem, que vão fazer o seu casamento e chegam lá e dizem, não, eu não vou fazer. Isso não está na lei. Ah, mas eu tenho a resolução do CNJ. Ah, mas não está na lei. E eu não vou fazer. E aí o que acontece? Precisa ir ao judiciário. Daí sim vai precisar do advogado, vai ter que entrar com processo para que o juiz diga ao tabelião, não, você tem que fazer, porque isso está previsto. Olha a volta que tem que fazer. E isso já aconteceu muitas vezes, né? Então não é algo incomum. E aqui não vai outro tipo de pré-julgamento ou de preconceito, mas a gente sabe, inclusive, que há lugares no interior em que a resistência é maior. É da nossa cultura e é do nosso Estado ser assim. Nós temos que dizer isso aí. A questão da quantidade de feminicídios, da violência contra a mulher, a Polícia Civil já lançou mão de estudos dizendo que nós somos um Estado machista. E que, por isso, tem algumas atitudes que se explicam, né, dentro do nosso contexto. E até nós temos os dados do último anuário Nacional de Segurança, que constatou que o Rio Grande do Sul lidera as violências contra as pessoas LGBTQIA+. Então, nós temos esse dado de 2025. Essa violência seria física, verbal, todo tipo de violência. Isso, todos os tipos de violência, que daí é computado a partir do número de ocorrências que chegaram até o conhecimento da Polícia Civil. E aqui, ainda se a gente vai destacar, onde, né, no estado que estão mais esses casos? Na Serra Gaúcha. E isso está constatado, né, plenamente ali, que os números são maiores na Serra Gaúcha. Lá é uma expoência. Então, até na época, o Jornal Pioneiro trabalhou essa questão, eu dei uma entrevista a eles, porque eles queriam entender o motivo de estar concentrado na Serra. Mas tu já falaste muito bem, nós temos uma questão cultural aqui, de imigração, de questões... Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, estava trabalhando num caso de racismo, e ela me falou que ela se sentiu muito mal, que ela foi até a Serra Gaúcha, numa daquelas cidades ali que concentram vinícolas, né? E naquela cidade ela caminhou, era uma cidade pequena, ela não encontrou uma pessoa preta sequer na cidade. E aí o filho de 8 anos se reporta até a mãe e diz, mãe, não tem nenhum negro aqui. E a mãe, veja, é uma questão de identificação, né, Glauco? A criança, não vê nenhum dos seus iguais, não se identifica com ninguém. E é uma questão cultural, porque na Serra nós não temos, a gente sabe da imigração ali, alemã, italiana, né? E isso também vem muito arraigado, a questão do preconceito, discriminação, conservadorismo. Então são várias as camadas, vamos dizer assim, que vão se somando, e isso traz malefícios para a sociedade. Né? E essa é uma delas. Veja que curioso, né? A criança dizia, não tem nenhuma pessoa negra nessa cidade. É uma constatação, né, dura, né? Muito e eles estavam passeando, estavam fazendo ali a rota das vinícolas, estavam conhecendo, né? Mas é essa a realidade. E isso, o que acontece? Gera muito desconhecimento daquela população com relação àquela pauta. Porque as pessoas não se identificam. Daqui a pouco é um gay, uma lésbica que não se também está bem com essa identificação, acaba não se assumindo perante a sociedade, fica tudo no escondido, como tu falaste, acontece muito. E aí não trabalham a pauta, não falam sobre isso. Né? Porque assim, é um processo, a gente quando fala uma questão cultural, isso é um processo de anos e anos, séculos, e que não muda de uma hora para outra também. Então, nós temos que entender também que isso é gradual, né? Só que algumas coisas têm que ser feitas. A própria educação, se fosse para resumir, a nossa educação, ela tem que ser nesse sentido também, de respeitar as diferenças. Exatamente. Mas voltando aos direitos, isso inclui o quê? Heranças,
que tipo de direitos, a partir da união estável formalizada, numa união homoafetiva, quais são os direitos garantidos? Isso. Todos os direitos, então, que estão lá no Código Civil, que são assegurados ao casamento, né? Eles migram para essa união estável. Então, tem todos os direitos. Pode ter conta conjunta, direitos sucessórios todos, né? Direito à pensão previdenciária, se habilita como dependente, né? Se habilita também como dependente na relação ali de trabalho, para daqui a pouco ser beneficiado com plano de saúde, né? Então, é um dependente reconhecido por lei, porque tem a união estável. Então, todos os direitos, Glauco, assegurados ao casamento e à união estável entre homem e mulher, vão migrar para esse casamento homoafetivo, essa relação união estável, né? Casamento ou união estável. Porque eu digo, porque os direitos são os mesmos, tá? Só vai mudar a natureza da relação. Vocês têm o quê? Uma união estável ou um casamento. Mas os direitos decorrentes são os mesmos. Inclusive, regime de bens tem que estar lá na união estável. Quando fores fazer, tem que definir o regime de bens também. Então, tudo é igual. Só muda mesmo as questões de formalidade, como eu disse anteriormente. Inclusive o nome, né? Quando fizer uma união estável, pode incluir o nome do seu companheiro, né? Pode trocar de nome, são todos os direitos. Né? E aí o casal passa a viver ali de forma tranquila. Eu sempre digo que isso traz segurança para a relação, porque hoje nós temos muito sobre o contrato de namoro. Então deixa eu lhe interromper, aproveitando esse Claro. gancho, do ponto de vista de quem trabalha, né, o operador do direito, o senhor recomendaria que toda a relação ela fosse oficializada ou não? Sim, todas as relações devem ser oficializadas, inclusive se for um contrato de namoro, porque hoje nós já temos a oficialização do contrato de namoro, né? Isso foi uma inovação há pouco tempo, né, do direito de família, que já prevê que tu podes oficializar. Por quê? Porque o contrato de namoro, ele vai garantir que aquela relação não é uma união estável e não é um casamento. É um contrato de namoro, do qual não decorrem os mesmos direitos que decorrem da união estável e do casamento. Mas qual seria o efeito? O efeito seria para exatamente preservar patrimônio, né? Porque muitas vezes sim, tu não está sim. seguro de que realmente aquela pessoa, Entendi. tu quer dividir com ela uma vida, ou que tu queira que ela seja teu herdeiro, então tu faz um contrato de namoro, né? Que esse contrato de namoro, ele tem uma vigência, obviamente. Ele pode vir a se transformar uma união estável, um casamento, mas ele pode simplesmente se dissolver. E aí não tem os mesmos efeitos de uma união estável ou de um casamento. Porque depois que fez, né, Glauco, a união estável ou o casamento, quando tu vais fazer a dissolução da união estável ou o divórcio, no caso do casamento, ali todos os direitos daí vão ser reconhecidos e vão ser, né, assegurados a ambos os cônjuges, né? E no contrato de namoro, não. Aí as pessoas sentam e fazem um contrato, deliberam o que querem. Ah, nós vamos dividir esse bem, ou nós vamos dividir nada. Né? Então, ali, eles conseguem estabelecer todas as cláusulas do seu pacto, né? Aquele pacto ali muito peculiar, cada um vai fazer o seu. Então, ele é muito aberto a isso. A união estável, o casamento não tem essa possibilidade. Sim. Feito, tá feito. Tá feito. Né? Nós estamos falando de 2011, quando surgiu essa grande diferença do antes e do depois. E se nós falarmos do antes, como é que era feito? Cada juiz tinha um entendimento? Antes era assim, as pessoas, eu peguei muitos casos. Os casais mais antigos, assim, 50 a mais, 60 a mais, que eu atendo, eles tinham um contrato de sociedade. Tu vês como era na prática, né? Eles faziam um contrato como se sócios fossem, como se tivessem uma empresa. E dali, então, eles estabeleciam as obrigações e os direitos daquela relação, só que como se fosse uma empresa. Isso gera vários problemas, né? Não precisa se dizer, porque é um contrato de sociedade, né? Então, obviamente que tem várias questões ali que não vão comunicar, né? Ninguém vai herdar nada de um sócio, por exemplo, né? A não ser os deveres e haveres da própria empresa. Então, nós temos vários problemas. Então, por isso que eu sempre digo para as pessoas, eu oriento, que formalizem a sua relação como ela de fato acontece. Se é um contrato de namoro, não tem problema, não tenha vergonha, registre o contrato de namoro. Se é união estável, se é casamento, façam o documento, porque uma vez feito o documento, Glauco, não tem o que dizer, não tem o que contestar. Já está feito, né? São duas pessoas que estão manifestando sua vontade, livre de qualquer vício de consentimento, e isso é plenamente válido. Doutor, isso é tão importante porque nós estamos cansados de ver exemplos, né? Acontece mais de pessoas que têm alguma relevância, alguns famosos, né? Resumindo, a grosso modo, os famosos,
que às vezes tem alguma família que não concorda com a própria relação, né? E os cônjuges acabam ficando numa insegurança, né? Para não dizer também numa insegurança jurídica. E essa formalização seria uma forma de proteção também. Exato. Porque a família tem todo o direito de não concordar. Mas isso pode gerar, inclusive, uma demanda judicial, alguma coisa nesse sentido, que a formalização vai proteger a relação. É o que mais acontece, tá, Glauco? Infelizmente. É mesmo? Assim, principalmente com os casais homoafetivos. E aí que eu trago. Porque que acontece? Muitas vezes, no casal homoafetivo, a pessoa que se assume, né, gay, lésbica, ou mesmo uma identidade de gênero, uma pessoa trans, o LGBT, muitas vezes, ele não tem o apoio da família. A família não aceita, a família tem vergonha. E isso acontece exatamente no momento depois, isso vem à tona. Morreu o companheiro ou o namorado, a família vem para se apropriar do patrimônio, porque são herdeiros, se tem pais vivos, são herdeiros necessários, né, por exemplo, e isso é o que eu mais tenho visto na prática e tenho trabalhado. E aí esses pais vêm querendo tirar, inclusive o cônjuge sobrevivente do apartamento que era a moradia do casal, dizendo que aquilo não era uma relação reconhecida, que havia uma questão de promiscuidade, que não era um casal. Então, assim, vem com várias, assim, daí vem uma questão, assim, uma carga muito grande de preconceito e discriminação nesses processos em que a família imprime, daqui a pouco uma carga que vem há muito tempo, que está ali represada, e naquele momento que a discussão é patrimonial, e a gente sabe que daí por dinheiro, né, tudo muda, e aí vem assim à tona as maiores atrocidades, inclusive o risco dessa pessoa perder a sua própria moradia. Então eu já recebi casos em que a pessoa estava à beira de sair do imóvel, eu digo, não, só um pouquinho, vocês não tinham uma relação consolidada, e aí daqui a pouco a pessoa tinha até a união estável lá guardada, só que não sabia o que fazer, ficou aterrorizada, desesperada, porque tu está vivendo um luto, daqui a pouco está discutindo um patrimônio, né? A pessoa fica perdida. A gente sabe que precisa de uma orientação, né, com relação a isso. E aí aquela união, se ela está documentada, é tranquilo de assegurar, inclusive o direito dessa pessoa permanecer no imóvel, né, que é o direito de habitação dela. Olhando pelo outro lado agora, no caso de não formalização, e acontece uma relação, a pessoa, o casal se relacionou por 15 anos, aconteceu o óbito, e os familiares querem, logicamente, tomar posse dos bens. Se não houve a formalização, isso é muito mais fácil de acontecer, essa briga judicial e a família acabar tomando esses bens. Com certeza, porque daí, Glauco, vai entrar uma outra questão. Tecnicamente, a gente chama de dissolução, na verdade, ela é ação de constituição e dissolução de união estável pós-mortem. E daí o que acontece? O cônjuge faleceu, né? O companheiro. O outro sobrevivente vai ter que entrar com uma ação em juízo para comprovar que existiu aquela união. Então ele vai pedir que o juiz constitua, né? Diga realmente houve, e que dissolva, porque já faleceu, né? Então ela é junto, ela é constituição e dissolução pós-mortem, porque a pessoa já não está mais ali. E quem vai ser o réu dessa ação? Os familiares vivos. Então, tu vai ter que entrar contra o pai, a mãe, os irmãos, quem está, né, vivo, quem essa pessoa deixou de família, e aí tu vai brigar realmente com essas pessoas. Primeiro, para garantir o teu direito, né, dizendo que existiu aquela união, para depois, uma vez reconhecida, discutir patrimônio. Então, veja a volta e a demora, porque nós temos um judiciário moroso, não nada é para amanhã, né? Nós temos um judiciário que as coisas se arrastam por muitos anos. Então, às vezes, a pessoa precisa ali de uma resposta, de uma solução, e não tem o que fazer, porque ela não tinha o documento. Então, ela necessariamente precisa passar por isso. Demora, é desgaste, é custo. Muito mais oneroso. Custo, exato, logicamente, e nós estamos falando de um documento que, de repente, pode, se não resolver, porque essa é uma questão assim difícil de dizer, foi resolvido com o documento, porque a relação familiar ela vai continuar. Com o documento, se ela é ruim, vai continuar sendo ruim. Se é boa, vai continuar sendo boa. Com documento ou sem documento. Mas, para efeitos de demanda judicial, facilita muito com essa documentação. Sim, porque tu já tens o documento assinado por ambas as partes, já houve a manifestação da vontade, só que depois essa prova ela tem que ser feita após a morte da pessoa que não está mais ali para dizer se de fato houve a relação, se ela concorda. Então, a prova precisa ser muito mais ampla. Claro, né? Claro. Tem que trazer todo o histórico, fotos, testemunhas, tem que fazer realmente uma investigação muito mais ampla, né? Uma pergunta
que se faz muito nos dias atuais, e isso está se tornando mais normal do que nunca, a adoção por parte de casais homoafetivos. Ela é facilitada ou ela é possível com a formalização ou não tem nada a ver? Se as pessoas bastam viver juntas e elas conseguem, no processo de adoção, ter o mesmo sucesso? Sim, o caminho da adoção, a adoção ela é prevista para casais homoafetivos no Brasil desde 2015, tá? Então, desde 2015, nós já temos aí 11 anos, né, desse direito conquistado, em que é possível que casais homoafetivos adotem crianças. O que acontece? Os processos de adoção são burocráticos, né? Para qualquer casal, para qualquer pessoa, inclusive uma pessoa sozinha que queira adotar, que é plenamente possível, né? Esses processos, eles são, então, burocráticos para todos. Porém, se tu tens uma relação já documentada, é aquilo que eu digo, sempre é mais fácil, né? Vai mostrar, porque o que acontece? Num processo de adoção, vai haver também uma investigação sobre aquela pessoa que está se candidatando para adoção, se ela tem plenas condições. Isso é usual. Financeiras, sociais, Isso é usual. Mas se tu já tem uma relação constituída, não vai precisar, de fato, a pessoa ir atrás, né, o judiciário, vamos dizer assim, quem está ali investigando, para verificar se essa pessoa vive com outra pessoa, se tem namorado, se tem marido. Já tem o documento, né? Já tem um companheiro, já tem um marido e ali os dois querem adotar. Os dois são pais ou as duas são mães, né? Então isso traz, não é uma facilidade, mas já é uma prova pré-constituída de que existe uma relação ali, né? Uma entidade familiar já formada e que ambos querem adotar. Né, nesse caso, porque pode ser também alguém sozinho que queira adotar em nome próprio, ok, é possível também. Mas nesses casos, a burocracia existe para todos, né, tem fila, tem habilitação, mas ele vale para os casais homoafetivos desde 2015, também por uma decisão, né, dos tribunais superiores que reconheceu. Então veja como esses direitos nascem no Brasil, né? Lá na ocasião, uma mulher tinha adotado em nome próprio. E aí ela passa a se relacionar com outra mulher. E essa mulher que chega na relação diz, eu também quero ser mãe dessa criança. E aí um advogado foi até então o judiciário, pediu ao juiz, olha, quero incluir o nome da esposa também como mãe. E isso chegou até os tribunais superiores em Brasília e ficou decidido que sim, que era possível. E a partir daquele momento, aquele direito, naquele caso concreto, ele se estende para toda a comunidade. É o que a gente chama de jurisprudência? Isso, jurisprudência. E aí, nesse caso, então, nós temos uma decisão que autoriza, né, a adoção homoafetiva a partir desse caso. Aí, pioneiro de duas mulheres que foram em busca de um direito delas, né? Esse direito acaba se estendendo. Em relação a números, o último censo é lá de 2022, tá? Logicamente que estudos foram feitos depois, mas o censo, que é reconhecido como a principal fonte de informação, aponta que quase 500 mil casais homoafetivos existem no Brasil, mas a gente imagina que seja muito mais, até porque tem muita gente que não formalizou. Isso. Pelos mais variados motivos. Exato. Mas isso dá para ver também que a própria justiça se adequou a uma nova realidade, né? Sim, com certeza. E o direito de família é muito, eu digo assim, ele é muito dinâmico, né? Tanto que hoje se discute até mesmo guarda de pet. Então, veja como o direito de família ele avançou nesse sentido, né, de que hoje se reconhece que tem direito de guarda compartilhada, de guarda de pets também. Então, esses direitos todos, eu falo isso por quê? Porque também se aplica, né, como eu falei, todos os direitos do casamento se aplicam aos casais, né, homoafetivos. Então, aí a gente vê as questões que são as mesmas, né? No momento que tu te separar, o que a gente vai discutir? Tu fica com a casa da praia, eu fico com esse apartamento, vamos fazer um acordo, vamos fazer consensual ou litigioso. Acontece da mesma forma, né? As questões que eu digo, as dificuldades que se impõem é quando ocorre, de fato, o óbito de um deles, né? Porque dissolução, essa questão de separação, se resolve, né? Mas quando ocorre o óbito, daí sim, porque daí vem a família interferindo, a família do Mas o senhor diria que a questão patrimonial é a principal? Sim. Não é nem política, não, religiosa, porque deve ter influência também. Não, é patrimonial. É a questão patrimonial, E muitas vezes aquela pessoa que amealhou todo aquele patrimônio ali, chega um momento que a família vê, não, eu quero isso aí para mim, é meu, porque é meu filho, e é exatamente isso que coloca em jogo. A questão sempre é monetária, é patrimonial. Que coisa, né? Bom, independentemente do sexo, do tipo de união que nós falamos,
a questão patrimonial também está na união de casais héteros, né? Então, dá para ver que não muda. É o ser humano. Exato. É o ser humano. Exato. Eu tenho que fazer um intervalo e já a gente volta falando mais sobre isso. Os 15 anos que o STF reconheceu por unanimidade a união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Eu quero falar sobre o caminho que nós temos a percorrer. O senhor, como operador do direito, deve muito melhor que eu saber o que pode ser ainda melhorado. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. O Visão 360 está de volta. O nosso assunto hoje é os 15 anos que o STF reconheceu por unanimidade a união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Ou seja, formalizando aquela união ou casamento de pessoas do mesmo sexo. Conversamos no bloco anterior sobre direitos, né? Sobre como é importante formalizar. Mas nós precisamos olhar para frente sobre o caminho a ser percorrido. E o senhor, como um operador do direito, que lida diretamente com isso, certamente tem informações que podem nos ajudar a entender o cenário que está por vir. O que é preciso melhorar, na sua opinião? O mais importante, né, Glauco, eu sempre coloco aqui, até a título de conhecimento, por que eu trouxe aquela informação anteriormente que todos os direitos da comunidade LGBTQIA+, estão previstos em decisões judiciais e não em leis, né? Significa dizer que não temos leis que nos amparem, né, para a comunidade, na qual eu me incluo. Nós não temos leis que amparem a comunidade. E isso gera o quê? Insegurança jurídica, né, e uma certa instabilidade desses direitos. Porque é sabido que a jurisprudência, ela é formada, é constituída por decisões dos tribunais. Só que decisões em sentido contrário revogam, por consequência, uma decisão anterior. Então, ao chegar até um tribunal superior, um mesmo direito que nós já temos conquistado, se ele chegar até o tribunal superior, houver uma outra composição de ministros, que não foi aquela de 2011, porque já não é. Se chegar essa discussão lá de novo, e eles entenderem que não é válido, esse direito ele vai ser suprimido. Então, assim, não existe direito adquirido. Nós temos direitos que são extremamente vulneráveis, porque eles podem, sim, ser modificados, mitigados, revogados a qualquer tempo. Basta que chegue até o Tribunal Superior e ele entenda o contrário. Isso, então, é uma grande luta, né, que a gente tem dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto ali operadores do direito, no sentido de fiscalizar, para que se tornem lei esses direitos. Porque são previstos em decisões e não são lei. O que precisa, então? Que isso chegue, que isso avance no Congresso, e aí nós precisamos, é inevitável dizer, nós estamos em ano eleitoral, nós precisamos de uma bancada comprometida com esses direitos. Né? Então, nós sempre falamos que nós precisamos de mais pessoas LGBTQIA+, nas bancadas, né, para que isso avance. E por que eu te digo isso? Porque desde 2017, nós já temos lá proposto o Estatuto da Diversidade, que é de autoria da desembargadora aposentada Maria Berenice Dias. Ela, na época, ela criou o Estatuto da Diversidade. Todos esses direitos que a gente está falando aqui, união estável, casamento, adoção, todos eles estão previstos dentro do Estatuto. Eles estão compilados ali, como tem o Estatuto do Idoso, da Criança e do Adolescente, nós vamos ter o Estatuto da Diversidade, prevendo esses direitos como lei. Só que isso não avançou, Glauco. Está desde 2017 lá, não avançou, não há interesse que isso seja votado. Pelo contrário, né? Nós temos mais de 400 projetos de lei que estão apensados querendo tirar o casamento, para teres uma ideia. Então, há uma preocupação em revogar esses direitos e não em torná-los em lei. Né? Então, o movimento é contrário. Então, esse é o perigo. Então, eu sempre chamo a atenção que isso tudo que nós temos muitos direitos, não podemos reclamar. Então, mais do que querer novos direitos, nós precisamos garantir os que já existem. E somente serão garantidos uma vez que estiverem legislados, né? Então, nós precisamos de um movimento grande aí para que isso avance, né? Esse estatuto passe, nós tenha isso assegurado, que é um direito de todas as pessoas, né? A gente está falando aí de orientação, de identidade, de gênero. E lembrando que lei, o próprio nome diz, passa por legisladores. Isso. Existe um
um rito, tem que ser seguido, só que vai de acordo com o interesse do nosso legislador. Exato. Então, ele não está sendo considerado prioridade. Isso. Se ele está lá estacionado, ele não é prioridade. Exato. E convenhamos, na sociedade que nós vivemos, deveria ser prioridade. Porque esses quase 500 mil que eu citei há pouco, que são já não os reflete números, a realidade, né? Não, certamente não refletem a realidade. E isso vai muito além da questão de, querem formalizar porque moram juntos. Não, não, tudo isso que nós comentamos antes. E mais, outra questão que me perguntaram também, numa união homoafetiva pode haver um caso de violência. Isso também obedece às mesmas regras de um casamento hétero? Você tem como fazer a denúncia, você tem como pedir o distanciamento, obedece da mesma forma? Tem, a Lei Maria da Penha, ela já foi estendida para mulheres trans, né? Isso já foi em 2022 que aconteceu, e agora em 2025, recentemente, ano passado, foi estendida aos casais homoafetivos. Então, uma vez tendo ali a sua união formalizada, é muito mais fácil de tu denunciares, conseguires uma medida protetiva, né, para afastar aquela pessoa, né, que está cometendo a violência. Claro que isso não é um requisito, né, para conseguir a medida protetiva. E do ponto de vista prático, doutor, deixa eu lhe perguntar sobre o seu trabalho, né? O senhor vê com muita recorrência casos de dissolução ou não? Dissolução, sim. Da união? Sim, também? Sim, também. Também, e aí, o que eu digo, a questão é mais fácil porque são pessoas, né, quando são maiores, capazes, estão ali em plena capacidade civil, preservada, a gente faz muitas vezes acordos, né, então é uma dissolução de forma consensual, então é tranquilo, né, não há tanto litígio, o litígio se vê depois da morte. É aquilo que eu te falei antes, né? Coisa triste isso, né? A Muito, pessoa porque as pessoas... morre e continua tudo aquela bem, briga. terminou hoje a nossa relação, vamos discutir, vamos deliberar o que vamos fazer, vamos dividir patrimônio, não tem muito o que fugir, né? Eventualmente, uma discussão de pensão alimentícia, que eu tenho processos mais complicados quando envolve pensão, né? Tem um cônjuge que dependia do outro, que não tem como se manter sozinho, que ele vai ter por um tempo uma pensão, né? Tem um outro caso que eu tenho que a pessoa tem uma doença incapacitante que não possibilita que ela, né, exerça atividade laboral, obviamente, então, que ela precisa ser mantida pelo ex-companheiro, né? Então, são questões daí, particularidades dos casos, né? Mas a gente, a modo geral, eu posso dizer que é tranquilo, né? Sentarem, deliberarem e fazer um acordo, dissolver essa relação, né? Isso também para os casais heteronormativos, né? A gente sabe que aí são duas pessoas que estão ali querendo dar fim a uma relação, né? De comum acordo. Seguindo por esse pensamento lógico, um casal com união homoafetiva, o casal que fez o casamento, enfim, adotou um filho, né? Esse filho tem os mesmos direitos que um casal hétero que adotou um filho, inclusive na questão patrimonial. Os mesmos direitos, Glauco. Aí a problemática que eu vou te dizer que eu tenho enfrentado com os casais que adotam, né, tanto casais de homens como de mulheres, são as questões relativas aos sistemas envolvidos. Por exemplo, vai lá no sistema de segurança fazer um documento de identidade. O que vai ter lá no campo? Nome do pai e nome da mãe. Ah, é verdade. Então, a maior problemática é essa. É o sistema ainda que não se adequou. Porque onde tu vai, qualquer formulário que a gente preencha, né? O que vai aparecer lá para nós? Pai, mãe. Nome do pai e nome da mãe. E aí, esses dois pais precisam colocar são dois pais, duas mães são duas mães, e aí não há essa adequação. E aí, simplesmente, há aquela resposta, o sistema não permite. E aí, às vezes, tem que entrar com uma ação judicial para garantir que aquele nome daquele pai ou daquela mãe esteja ali de forma correta naquele documento. Porque não tem como, né? Colocar nome do pai João, nome da mãe Fábio, por exemplo, né? Não tem como, né? Então, isso não existe. Então, a gente precisa adequar o sistema. Mas a adoção e os direitos Mas isso é uma questão de legislação também. Também. E aí por quê? Porque não temos legislação. Pois é. Vocês, retomando esse assunto, vocês não se sentem, então, representados, digamos assim, no legislativo? Porque se houvesse maior representatividade, já teria sido um assunto encaminhado. Exatamente, exatamente. Então, agora, essa é a questão. Tanto que eu vou te trazer agora, dia 7 de junho, nós temos a Parada do Orgulho de São Paulo, que é a maior parada do mundo, né? E o tema da parada esse ano é voltado para isso, né? Um ano eleitoral
cuide em quem você vai votar e eleja um representante LGBT, né? Porque essas pessoas que estão lá na parada, obviamente, são pessoas, em sua maioria, LGBTQIA+, e que querem se sentir representadas, né? No Congresso, enfim. Então, esse até é o tema da parada. Eu achei interessante porque está chamando as pessoas à responsabilidade, né? Porque muitas vezes tu deixa de eleger uma pessoa que vai levar um direito teu adiante para eleger outra, mas eu acho que a prioridade agora, tendo essa vulnerabilidade toda, nós temos um momento de retrocesso, está em discussão muito a questão do banheiro, né? Isso aí é uma problemática gigantesca, se a mulher trans pode ou não usar. Isso não tinha antes, Glauco. Não se discutia isso. A mulher trans estava usando o banheiro tranquilamente. Se for pensar 5 anos atrás, né, isso não tinha problema algum. E hoje é uma problemática. Eu estou entrando com vários processos, várias denúncias envolvendo banheiro. As pessoas sendo barradas. Mas em que sim, é isso que eu queria saber. Que sentido são esses processos? Não, dizendo doutor? Que a mulher trans ela não pode usar o banheiro feminino, que teria que ter um terceiro banheiro para ela, ou que ela teria que usar o banheiro masculino. São coisas absurdas, né? Porque é uma mulher feminina, como é que ela vai ingressar no banheiro masculino? Então, são discussões que não se tinha, é por isso que eu digo. Então, acho que essas discussões estão vindo por ser um ano eleitoral, né? Então, há uma questão aí de discussão também dessa polarização política que tem, né? Porque daí tu coloca na vitrine algo que tu quer invalidar. Mas eu acho que tem que pensar muito nisso, né? A gente está criando aí discussões, está trazendo retrocessos que não são necessários. A problemática não é o banheiro. A problemática é que a gente tenha leis efetivas que garantam a comunidade LGBTQIA+. Deixa eu lhe perguntar especificamente, porque esse é um assunto que agora realmente está muito nas manchetes, né? Já há alguma jurisprudência nessa questão dos banheiros? O senhor falou que tem várias demandas nesse sentido. Está sendo decidido de alguma forma já ou não se tem noção ainda de qual a tendência judicial em relação a isso? Nós temos decisões, né, que não tem nada decidido ainda pelos tribunais superiores, né? Nós não temos essa decisão, assim como a União Estável, que foi lá e disse, não, vale, nós não temos ainda isso. Ainda está essa decisão, está suspenso esse julgamento, então nós não temos uma decisão definitiva. O que nós temos? Temos caso a caso, né? Então tem decisões do juiz daqui, do juiz de São Paulo, naquele caso concreto, que diz, de fato, aqui houve uma violação e concede uma indenização e garante aquele uso, né? Mas aí tem as escolas que emitem documentos autorizando, secretarias, daí depende muito do órgão, mas não tem nada a nível nacional que esteja dito, sacramentado, que é assim, né? Então a gente utiliza a prática em cada caso ali, né? A grosso modo, dizendo assim, depende da cabeça do juiz, depende da forma como ele é. Isso, exatamente. Em relação ao atual momento. Isso é muito. E aí fica vulnerável. Não isso, né? Isso, fica difícil de. Nada uniformizado com relação a isso. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, e me corrija se eu estiver errado. No atual momento, tem muito mais adolescente, criança talvez não, mas adolescente já assumindo um papel sexual que tem vontade mesmo de assumir. Que isso era uma coisa que ficava represada muitas vezes e a pessoa se assumia lá já adulta. Exatamente. Estou errado ou não? Não, hoje isso está bem mais tranquilo, porque estão se falando esses assuntos, né? Inclusive, por exemplo, nós temos um projeto na OAB, que é a OAB Vai à Escola, que é exatamente isso, é falar com jovens, crianças, sobre vários temas. Então, a gente fala sobre feminicídio, diversidade sexual e gênero, Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente leva informação para esses jovens. E quando a gente ingressa nessas escolas, tanto ensino fundamental, médio, eu vejo que é muito mais fluido, é tudo mais... as coisas funcionam diferente, porque essas crianças parece que elas já entendem. E elas já sabem, ali não existe preconceito, né? A pessoa está ali, eu entrei numa escola um dia que me chamou muita atenção, era uma criança, acho que tinha uns 8, 9 anos de idade, ela estava já com um lenço, com a bandeira LGBT, um lenço assim na cabeça amarrado, e estava ali na aula tranquilamente, daí eu identifiquei porque o que acontece nesse projeto? A OAB é chamada por alguma escola quando tem alguma problemática envolvendo aquele tema, né? Então, ali, quando eu entrei, eu já identifiquei, eu digo, aqui deve ter dado algum problema com esse menino, né? Então, vamos conversar, e aí sensibiliza aquelas crianças.
E é algo incrível, assim, pergunta para elas com 8, 9 anos o que é uma pessoa trans, ela vai te dar uma aula. Eu digo, isso aí, meu irmão é trans, eu sei, eu convivo com isso. Então, assim, é tudo muito diferente. E aí isso acaba sendo um processo mais fácil para ela se assumir, né? Tanto em questão de orientação sexual, como muitas vezes uma criança que já tem traços de identidade de gênero, né? Para fazer a transição. Eu tenho vários casos de crianças com 10 anos que já estão em processo de transição. Que coisa. Né? Mas é uma contradição total, porque você vê que hoje a realidade ela é diferente e eu sou pai de um adolescente que para ele é extremamente normal viver num mundo como esse, né, respeitar as diferenças, algo muito diferente da nossa época. Eu falo da minha época, não da sua, porque nós temos uma diferença de idade, eu sou mais velho. E o preconceito era muito maior. Muito. Os apelidos, a forma pejorativa com que a gente tratava, né? Bom, dito isso, é contraditório porque agora um adolescente se assume, só que nós não temos leis específicas ainda. Isso. Quer dizer, de um lado a coisa está andando e uma velocidade espantosa e do outro está estacionado. Exatamente. É uma contradição. Exatamente. Então, eu sempre faço esse trabalho e mostro, né, que essas crianças hoje, que vão ser o nosso futuro aí do Brasil, se a gente não conseguir isso agora, que isso no futuro a gente consiga, porque é o que vai garantir, né, Glauco, eu acho que também vai terminar essa problemática, porque a gente é isso que eu falo, a questão do banheiro, de por que é uma problemática, porque não tem nada consolidado ainda não, e o senhor resolvido. Viu que, em última instância, nós estamos falando de violência, isso. que muitos casos acabam em violência, em preconceito explícito, em agressão, e agressão verbal e agressão física. Sim. Que vira caso de polícia. Exato. E nas escolas, para teres um exemplo, as crianças que são crianças trans, por exemplo, muitas vezes elas ficam com vergonha de pedir para usar o banheiro, ou porque tem problema, elas acabam se urinando ou segurando, né, o xixi, por exemplo, e isso vai causar um transtorno e uma doença, inclusive, no futuro, né? Uma questão realmente de saúde física, sem falar na saúde mental, né? Que já fica devastada. Né? Porque essas crianças começam eu já atendi um dia um menino de 12 anos que já estava se mutilando, os pais pegaram a criança no banheiro. E por quê? Porque na escola não estavam respeitando o nome social do menino, que ele já tinha um nome social, os pais aceitam, então já é um caso diferente, né? Os pais estão aceitando, estão acolhendo, só que na escola estava havendo um problema. E aí esse menino trans, ele já não queria mais ir para aula. Claro. E aí ele já começa a se mutilar, inclusive ele precisou ser internado. Então imagina os pais também, numa situação dessas, ficam desesperados, né? E aí, não, a gente tem que acolher, tem que resolver. E nós estamos falando das mais variadas idades e das mais variadas classes sociais. Exato. Porque se você pega uma classe mais abastada, há condições de dar uma atenção específica do ponto de vista psicológico. Mas você todo o suporte, né? Isso, você pega, tem uma rede que pode ajudar. Sim. Agora você pega uma classe social menos privilegiada, é sofrimento puro. É muito sofrimento. Então, ou o Estado cria suas alternativas, as leis específicas para isso. Políticas públicas, né, efetivas. Políticas públicas, ou vai ser muito difícil. Exatamente. Esse processo educacional que eu falei anteriormente. E essa realidade, ela é bem isso, né? Esse caso que eu te trago é de uma família abastada do interior aqui, então, aí uma outra, né? Completamente a realidade diferente de uma outra família que não tem condições, que não tem como buscar um profissional, não tem como amparar aquela criança, né? E aí fica muito mais difícil, inclusive até de aceitar o processo, né? Porque daí também tem desconhecimento, desinformação. Então, é carência de tudo, né? É verdade. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu queria saber do senhor, quem precisar de ajuda, como que acha o doutor Diego Cândido nas redes sociais? Como é que... Sim, eu estou lá no Instagram e no Facebook como Diego Cândido, no Instagram é @di.candido78, podem me chamar lá que com certeza a gente sempre busca acolher. Eu recebo muitos pedidos de ajuda, socorro, e muitas vezes, Glauco, não é nem questão jurídica. A pessoa está querendo mesmo um suporte ali, uma ajuda. Uma orientação. Para onde que eu corro, o que eu faço, né? Estou com um problema familiar, estou com um problema. As pessoas se sentem muitas vezes isoladas, que nem a própria família apoia. Por isso. Então, às vezes, é uma orientação, é um encaminhamento. Eu sempre digo assim, tu dá afeto para as pessoas, né? Porque esse trabalho, ele é amor e afeto puro, né? Sem o qual a gente não consegue desenvolver. Então, tu tem que muito trabalhar isso e dar afeto realmente, mostrar que tu está ali à disposição, e isso, com certeza, aí fiquem bem à vontade para me perguntar, tirar dúvidas também, que eu estou à disposição. Queria agradecer muito pela sua presença, doutor Diego Cândido, advogado especialista em direito LGBT e mais, que falou sobre
Os 15 anos, sim, que o STF reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, mas falamos aqui mais sobre a questão também do preconceito, do caminho que temos a percorrer. Portas sempre abertas, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a Masper TV. E obrigado a você que nos acompanhou aqui, está sempre com a gente no Visão 360 na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.